Olá, nono ano. Então, para a gente encerrar o livro 1 do PH, a gente vai concluir essa fase dos nossos estudos esse ano de biologia, né? Porque depois, com o livro 2, a gente vai começar a estudar a química e depois os outros livros, a física. Então, encerrando a biologia, a gente vai falar sobre a conservação e a biodiversidade. Na última aula, eu comecei a pedir para vocês refletirem sobre a questão da biodiversidade. Por quê? Porque o nosso país é o país mais biodiverso do planeta. Então, a maior biodiversidade, o que quer dizer? Que a variedade de espécies de seres vivos, a maior quantidade de espécies, tanto em questão de quantidade quanto a questão de variedade de espécies, estão no nosso país. E com isso, a humanidade, ou seja, todas as sociedades do mundo, têm a obrigação de conservar essa biodiversidade, porque como a gente viu, nenhum organismo evolui sozinho, certo? Então, todos os organismos estão relacionados de alguma forma e qualquer ação de qualquer organismo vai interferir diretamente ou indiretamente na sobrevivência de outras espécies. Então, a conservação dessa biodiversidade é um dever do ser humano, principalmente, porque como a gente viu também, o ser humano tem grande influência em tudo que acontece no nosso planeta, inclusive sobre a biodiversidade. Então, é muito importante a gente entender todos os conceitos que envolvem essa questão da biodiversidade, como acontece, da conservação, o que está envolvido nesse sistema que é muito complexo, é muito amplo, mas que é responsabilidade nossa de, pelo menos, entender, saber, obrigação como ser humano, como cidadão, como pertencente a essa biodiversidade, é a nossa obrigação de entender como funciona isso, certo? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre as UCs. O que são essas UCs? São as unidades de conservação. O que seria isso? O Ministério do Meio Ambiente, que é o MMA, não é MMA de luta, tá? É MMA, que é Ministério do Meio Ambiente, que é um órgão governamental que vai, então, controlar, vai acompanhar todas essas questões envolvendo a conservação, ou seja, manter o mais próximo possível do seu estado natural a biodiversidade de determinado local. Então, é responsabilidade do governo, é responsabilidade de cada ser humano contribuir para que essa biodiversidade se mantenha o seu estado natural, com o mínimo de influência antrópica, que é a influência do ser humano, naquele ambiente possível. E isso se dá através de unidades de conservação, porque como a gente sabe, o Brasil é um país muito extenso, é muito grande, o território é muito grande, então é preciso estabelecer unidades, órgãos mesmo, em cada ambiente, em cada bioma, que a gente vai ver, que consiga dar conta de todas as demandas de conservação daquele local, certo? Então, o Ministério do Meio Ambiente define as unidades de conservação da seguinte forma: são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade das diferentes populações, habitat e ecossistemas do território nacional, preservando o patrimônio biológico existente. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que as unidades de conservação têm o objetivo de preservar o meio ambiente, preservar o ecossistema, preservar a biodiversidade, certo? Então, as unidades de conservação, elas são divididas conforme o bioma. Então, no nosso país, nós temos vários tipos de bioma. Nós temos 6 tipos de biomas importantes, que são relevantes, que têm recursos naturais de água, de solo, dos seres vivos, por exemplo, as plantas, tem relevância do seu uso. Então, para controlar o seu uso, para não se esgotar esse recurso natural, as unidades de conservação são divididas pelos biomas. Então, o bioma da Amazônia, onde tem a maior parte dos recursos naturais, a maior de biodiversidade do planeta, está no bioma Amazônia.
Depois a Caatinga, depois o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal. Então, tem unidades de conservação que agem em determinados biomas, então assegurando a preservação daqueles recursos naturais presentes ali. Aqui, essa tabela, ela mostra o percentual do bioma protegido por unidade de conservação. Então, por exemplo, a Amazônia, o bioma Amazônia, ela engloba não só o estado do Amazonas, mas envolve vários estados em volta, ou em torno dela, inclusive países também que têm esse território dos recursos naturais. Então, essas unidades de conservação, elas protegem uma área desse bioma inteiro. Não, como a gente vê aqui na tabela, não é 100% daquele bioma que é preservado pelas unidades de conservação, né? O que deveria ser, mas não é, por diversas questões que a gente vai falar mais adiante. A Amazônia, o bioma Amazônia, é onde mais tem unidade de conservação, é onde a unidade de conservação mais trabalham para preservar os recursos naturais, porque, consequentemente, é onde tem mais recursos naturais, certo? Então, mas mesmo assim, só 28% do bioma é protegido pelas unidades de conservação. A Caatinga, 9% apenas, e vai diminuindo conforme a abundância de recursos naturais naquele bioma, tá? Então, vocês já percebam aqui por essa tabela, que foi retirada do site do Ministério do Meio Ambiente, tá? Que tem no livro de vocês. Essa porcentagem é muito pequena, é insuficiente, por isso ainda tem cada vez mais, né, degradação desses recursos naturais, infelizmente. Porque as unidades de conservação, elas servem para proteger. Se tem pouca unidade de conservação, aquele bioma não está totalmente protegido, certo? Então, aqui pela porcentagem, a gente já consegue observar isso. E é o que a gente sempre vê em jornais, em notícias, que tem alguma coisa errada. Aí, justamente por não ter uma iniciativa, tanto da população quanto do governo, de proteger essas áreas, certo? Então, é uma problemática. E a gente, estudando, a gente sabe, então, quanto é importante a biodiversidade e a proteção dela. Toda unidade de conservação, ela, para proteger um local, ela deve levar em consideração vários aspectos. Esses aspectos, eles podem ser físicos, ou seja, dos locais, o que tem exatamente nesse local, de ser vivo, de animal aquático, de animal terrestre, de plantas, de fungos, de tudo que tem ali, físicos, aspectos físicos, do relevo, das rochas, o solo. Tudo isso tem que ser levado em consideração para se proteger. Aspectos sociais, ou seja, quem é a população que vive nesse ambiente? Tem alguma população que vive nesse bioma? Como é essa população? Como é a cultura dessa população? Por exemplo, os povos indígenas, os quilombolas, é extremamente necessário as unidades de conservação ter esse conhecimento, ter esse controle, justamente para poder preservar aqueles recursos naturais ali. Também os aspectos biológicos, que são os aspectos dos seres vivos em si, qual é a necessidade desses seres vivos, a relação desses seres vivos com aquela população que está vivendo ali. Então, tudo isso é chamado de plano de manejo. Então, para a unidade de conservação conseguir realmente proteger determinado local, é extremamente necessário os profissionais que trabalham nessas unidades de conservação levarem em consideração todos esses aspectos que a gente acabou de falar. Os físicos, os biológicos e os sociais envolvidos naquela região. Então, só é possível preservar aquilo que você conhece, aquilo que você tem informações. Então, tendo informação, conhecendo, é possível, então, elaborar um plano de proteção. E esse plano de proteção é chamado, então, de plano de manejo, certo? Isso é muito importante. Por exemplo, aqui tem exemplos, 4 exemplos dos aspectos sociais envolvidos nesses biomas. Por exemplo, aqui nessa imagem A, um aspecto social é a população indígena que vive em determinados
biomas, né? Por exemplo, a Amazônia principalmente, onde tem mais povos indígenas vivendo nesse ambiente, e então é necessário, extremamente necessário ter o conhecimento de como é a cultura deles, quais são a relação deles com o ambiente, o que eles utilizam dos recursos, como eles utilizam esses recursos e quem pode e não pode utilizar esse recurso. Então, isso é um aspecto social que deve ser levado em consideração numa unidade de conservação. Aqui na imagem B, à direita, é o povo quilombola, que também é uma população que vive nessa região desse bioma, geralmente em bioma de cerrado, que utilizam os recursos naturais desse bioma. Então, é extremamente necessário conhecer a cultura, os aspectos sociais envolvidos dessa população, a relação dele com esse bioma. Aqui, aí embaixo, à esquerda, também entra na questão dos aspectos sociais, a questão da pesca, que é muito comum aqui no ambiente que a gente vive, né? Mata Atlântica, que tem o litoral, então a pesca é uma atividade antrópica, né? Que muito forte, que é cultural, que é de subsistência, ou seja, as pessoas que são ditas as nativas, né, que estiveram aqui antes de outras populações chegarem, elas têm essa necessidade de usar esses recursos naturais desse ambiente para a sua sobrevivência. Por exemplo, a pesca, né? Aqui é a mesma coisa também do lado direito aqui embaixo, a questão, principalmente no Cerrado, onde tem a agropecuária extensiva, a pecuária extensiva, que é a criação de gado. Então, tem as populações que dependem dos recursos deste bioma para a sua sobrevivência. Então, é também extremamente necessário conhecer a cultura e a relação dessa população com esse bioma para se elaborar, se planejar uma conservação deste local. Então, para uma unidade de conservação, ela é extremamente necessária e ela deve se levar em consideração todos esses aspectos. Tá? É muito importante uma unidade de conservação tenha profissionais, não só biólogos, que tenham o conhecimento do animal em si, da planta em si, mas também de antropólogos, também de geólogos, de geógrafos que vão estudar o solo, o relevo daquele local, também os antropólogos no estudo justamente dos aspectos sociais, qual é a população que está vivendo ali, o que ela faz naquele ambiente, que recursos ela utiliza, o quanto de recursos é necessário para a sua subsistência. Então, as unidades de conservação, geralmente, elas são instituições, são órgãos onde trabalham vários profissionais de várias áreas, fazendo vários estudos daquele local, com o objetivo de preservar aquele local, certo? Um problema que é geralmente encontrado em unidades de conservação é a questão da fragmentação do habitat, porque com a civilização dos últimos séculos, né, com a grande civilização, ocupação humana de diversos territórios, inclusive de biomas, tem se tornado cada vez mais extensiva, ou seja, cada vez mais usados. Os recursos naturais daquele ambiente estão sendo usados cada vez mais para benefício do ser humano, e isso tem impactado diretamente na biodiversidade daquele local. Então, a fragmentação do habitat fragmentar mesmo, separar determinados locais nesse bioma que não podem ser mexidos, não pode ser cavado, não pode ser explorado, não pode ser construído nada naquele ambiente. Isso tem se tornado um problema. Por quê? Porque isso impede a livre movimentação dos seres vivos nesses ambientes. Então, por exemplo, aqui na imagem à esquerda acima, tem aqui um exemplo de uma fragmentação de habitat. Então, aqui era uma Mata Atlântica, tudo isso aqui era Mata Atlântica. Em verde escuro, aqui apenas no centro, foi fragmentado essa parte. Por exemplo, foi separada essa parte onde não pode ser criado nenhum gado, não pode ser desmatado, não pode ser explorado para recursos nenhum, mas só esse pedaço aqui.
E o restante em volta pode fazer o que quiser. Então, para plantação, para criação de gado, exploração, enfim. E isso fragmentou, ou seja, fragmentou esse pedaço. Todos os seres vivos que vivem aqui, eles não podem sair, não tem como eles saírem daqui, porque eles não têm comunicação com mais nada daquele bioma. E isso é um problema. Por exemplo, aqui pode ter sido que essa área apenas foi concedida para uma unidade de conservação. E essa unidade de conservação consegue tomar conta, né, controlar o que acontece apenas dentro deste território fragmentado aqui. E fora não. Então, não tem unidade de conservação suficiente para tomar conta do resto desse bioma. E isso é um problema, obviamente, né? Aqui também, ó, embaixo, é uma rodovia. As rodovias, lá na época da Revolução Industrial, né? Principalmente no governo ali do Juscelino Kubitschek, onde foi no Brasil, começaram a construção de muitas rodovias pelo Brasil, com o intuito de facilitar o transporte de materiais daquela época. E isso fez com que os ambientes fossem fragmentados também, porque essas rodovias foram abertas dentro de biomas, dentro de matas, e isso fragmentou, então, um lado da rodovia é um fragmento, do outro lado da rodovia é outro fragmento. E por isso que constantemente tem muitos animais silvestres, por exemplo, aqui ó, umas capivaras atravessando a rodovia. E são animais silvestres que vivem nesses ambientes, mas eles não têm por onde passar de um lado para o outro, acabam passando pela rodovia, que fez com que fragmentassem esses ambientes. Então, acontecem muitos atropelamentos, muitas espécies estão correndo risco de extinção, justamente pela construção dessas rodovias, fragmentando o seu habitat. Então, com a morte de muitos animais silvestres, isso impacta na biodiversidade daquele local. Uma forma que as unidades de conservação acharam de diminuir esse impacto da fragmentação de habitat são os corredores ecológicos. Esses corredores ecológicos quer dizer um corredor mesmo. Então, ao invés de fragmentar em pedaços separados essa mata, é feito um corredor de mata para que os animais que estejam nessa região aqui consigam se movimentar de uma região a outra, a um outro fragmento. Então, tem uma área preservada, um fragmento de um habitat aqui desse lado, e um fragmento de habitat do outro lado. E é feito, então, um corredor ecológico para que os seres vivos que vivem aqui possam transitar para o outro fragmento. Então, é uma forma que as unidades de conservação acharam para diminuir o impacto desses fragmentos de habitat. Mas, obviamente, que ainda tem impactos, mas isso diminui um pouco esse impacto. Claro que isso é o que deveria acontecer em toda a extensão territorial do nosso país, mas não é isso que acontece, certo? As unidades de conservação, elas são divididas, como tem muita coisa para dar conta, imagina só, uma instituição tem que dar conta dos aspectos físicos, ter estudos dos aspectos físicos de um local, biológicos e sociais e vários outros aspectos também, tá? Esses 3 são os principais, mas tem outros aspectos que tem que levar em consideração. Numa área que tem milhares, milhões de quilômetros quadrados. Então, é muito difícil apenas um grupo de funcionários dessa unidade de conservação dar conta de tudo. Então, as unidades de conservação, elas separam o seu plano de manejo em várias áreas, tá? E dependendo do território, ele vai ser... o plano de manejo vai ser direcionado especificamente para aquele tipo de território, certo? Então, eles são divididos principalmente em 2 categorias, em proteção integral e o uso sustentável. No caso dos territórios de proteção integral, são aqueles biomas onde a diversidade é endêmica, que isso quer dizer que só tem aquelas espécies que vivem naquele ambiente, só existe ali naquele ambiente. Não existe mais em nenhum outro lugar do mundo. Então, essas áreas têm que ser o mínimo modificadas possível. De preferência que não sejam modificadas, que não sejam tocadas, não sejam usados os recursos naturais para nada.
Mas a gente sabe que isso também é impossível. O ser humano, ele precisa desses recursos naturais. Então, essas áreas de proteção integral, elas são divididas em sub-áreas. E essas sub-áreas vai depender do tipo de território que é. Por exemplo, tem o Parque Nacional. O Parque Nacional é um território onde não se pode... É um local onde se pode realizar alguns estudos, porém, com várias limitações, certo? Então, um parque nacional, ele deve seguir um plano de manejo muito mais restrito. Então, por exemplo, tem no livro de vocês ali, vocês podem seguir, tem cada uma dessas áreas aqui que eu coloquei para vocês, tem descrito ali o que se pode e o que não pode fazer. Nas áreas de proteção integral, a limitação de exploração é muito grande, é muito mais alta, porque é uma biodiversidade que deve ser mais protegida ainda, porque tem um limite de exploração, porque se explorar vai acabar, vai deixar de existir. Então, não se pode fazer muita coisa nessas áreas, e vai depender daí de como é cada área dessa. Já as áreas de uso sustentável, já são áreas que podem, teoricamente, ter algum tipo de exploração, né? Mas claro que tudo controlado. A gente sabe que na prática não é assim que acontece, mas é como deveria acontecer, é como o Ministério do Meio Ambiente determina que aconteça, tá? As áreas de uso sustentável, é possível fazer pesquisas, é possível visitação, tá? Você vai visitar, você vai fazer uma trilha, você pode fazer uma trilha, você pode entrar nesse bioma e fazer uma trilha, você pode utilizar, dependendo das áreas, né? Você pode utilizar para o recurso natural daquele ambiente, por exemplo, um território onde tem pinos, que é uma espécie de árvore que é muito utilizada para produzir papel sulfite, papel A4 mesmo, é usada a celulose dessas árvores, ou então que tem seringueiras, que é utilizado para fazer borracha ou látex. Então, os recursos naturais desse ambiente podem ser utilizados de forma controlada, mas a unidade de conservação, então, tem essas permissões. Vai depender também do tipo de biodiversidade, de recurso natural que tem naquele ambiente, tá? Mas é um uso sustentável, ou seja, pode ser explorado, porém com limitações, com controle, que seria lindo se realmente tivesse, né, esse controle, se tivesse realmente essa fiscalização, mas a gente sabe que como são territórios gigantescos, de milhares, milhões de quilômetros quadrados, isso se torna bem difícil, né? E também tem a questão que pessoas não têm conhecimento, não entendem a importância daqueles recursos naturais e acabam usando indiscriminadamente, tendo em vista apenas o lucro daquilo, né? Mas aqui tem um mapa, então, que mostra as unidades de conservação no nosso país. Aqui, em verde, está representado as áreas que são de proteção integral, ou seja, que não se pode fazer nada nesse ambiente, tem que proteger o máximo possível, que são as áreas em verde. Então, percebo, e uso sustentável em rosa mais escura, né? Então, percebo que, geralmente, essas áreas no nosso país, onde mais tem unidades de conservação de proteção integral, que é em verde, está na região amazônica, certo? Então, só que a região amazônica, o bioma Amazônia, ele não é só aqui o estado do Amazonas, ele também está em vários outros estados, Roraima, Rondônia, o Acre, vários outros estados. E a gente vê que as unidades de conservação, elas estão de proteção integral, estão apenas em alguns poucos lugares, alguns poucos pontos nessa região. Ou seja, quase nada da Amazônia é realmente, na prática, protegida por unidades de conservação. E isso é um grande problema, porque os outros lugares onde não tem unidade de conservação tomando conta, protegendo, acontece muita exploração.
né? Então, é um grande problema. A nossa biodiversidade está em risco há muitos anos e corre risco realmente por falta de unidades de conservação nesses ambientes, certo? E as áreas de uso sustentáveis também se concentra bastante nessa região amazônica, principalmente, mas também tem no Cerrado aqui na Caatinga também. Então, a gente vê que faltam unidades de conservação. E não tendo unidade de conservação, que é o que fiscaliza o que está sendo feito naquela área, é um risco, sim um risco que a nossa biodiversidade corre. Então, aqui a gente tem um exemplo desses tipos de áreas de conservação. Aqui, por exemplo, é uma estação ecológica. Estações ecológicas, elas são apenas liberadas para estudos, tá? Então, estações ecológicas, apenas estudos de biólogos, geólogos, geógrafos, enfim, que podem ter acesso a esse ambiente, retirar os recursos naturais desse ambiente apenas para fins educacionais, ou seja, para fins de estudo. São áreas que são fortemente preservadas quando tem uma unidade de conservação cuidando do local. Aqui na letra B aqui é o Atol das Rocas, é onde também uma área muito preservada, que é uma reserva biológica. A reserva biológica é muito mais restrita do que uma estação ecológica, tá? Então, aqui apenas estudos muito específicos podem ser feitos. Então, a ação humana aqui é muito mais restrita. Isso fica no Rio Grande do Norte, Atol das Rocas. É um lugar bem importante para pesquisas. Aqui, então, são grutas que acabam recebendo turismo justamente para as pessoas vivenciarem esse ambiente e entenderem a importância de preservar esse ambiente. Então, aqui o acesso é restrito também, porém, aceitam revisitações, então tem uma questão de educação ambiental. E aqui também é um refúgio de vida silvestre, ou seja, aqui tem espécies endêmicas que correm riscos de extinção, então o acesso é bem restrito a qualquer pessoa, inclusive até para estudos, justamente para não influenciar e não interferir na vida desses seres vivos que vivem aqui, que estão correndo risco de extinção já por ações humanas ou ações naturais mesmo. Tá? Então, no Brasil, nós temos várias áreas, vai depender muito do local, como vocês podem ver. Aqui nós temos, então, áreas que têm interesses principalmente econômicos. Por exemplo, tem áreas aqui na foto do meio, onde esse homem está riscando o tronco da árvore, e essa árvore, que é a seringa, o tronco dela, ela produz esse líquido branco que está escorrendo aqui, se vocês observarem, e esse líquido branco é utilizado para produzir a borracha, tá? Então, essas árvores são muito exploradas. Então, as unidades de conservação têm que ter um controle dessas áreas para que a utilização desse recurso aqui dessas árvores seja feito de forma sustentável, ou seja, que não coloque em risco de extinção aquele ser vivo, no caso essa árvore aqui, essa seringueira. E a extração também, exploração aqui, ó, do lado direito, dos troncos de madeira, né? Então, tem muito interesse econômico na madeira, móveis de madeira, casas de madeira, que então exploram espécies de árvores que correm riscos de extinção justamente por retirar totalmente o tronco daquela árvore, né? E a unidade de conservação também controla essa exploração. Tem áreas que são de preservação ambiental, começa aqui à esquerda e em cima, que não pode ter ação alguma do ser humano, né? Para não interferir na vida, na biodiversidade daquele local. Aqui, nessas regiões embaixo, são regiões onde geralmente tem populações que a gente estava falando antes, quilombolas, indígenas. Então, todos esses locais aqui embaixo, ó, tem populações indígenas e quilombolas que dependem dos recursos desses locais.
Então, o tipo de proteção, como vai ser proteção, como serão feitas as leis para preservar esse ambiente, vai depender de todos esses aspectos envolvidos nesse ambiente. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Chico Mendes e sobre o instituto dele, que é o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é um instituto não governamental que fiscaliza os órgãos governamentais. Então, quem foi o Chico Mendes, né? Então, Chico Mendes, ele foi um ativista que abraçou a causa da biodiversidade, da importância de se preservar a biodiversidade do nosso país, que é o mais biodiverso do mundo. Então, ele foi uma das pessoas a ser a linha de frente da proteção, de dizer para o governo que olha a nossa biodiversidade, nós temos que preservá-la. Então, ele foi morto por fazendeiros, que, claro, não estavam nem aí para a biodiversidade, queriam o lucro que aquele recurso natural dava. E Chico Mendes era uma pessoa que atrapalhava os negócios deles, e então simplesmente mandaram matar o Chico Mendes. Só que, claro, que o seu legado ficou, e ele criou, ainda em vida, o Instituto Chico Mendes, que hoje é um dos institutos de proteção da biodiversidade mais importantes do mundo. E então deu o nome ao instituto dele, que faz essa fiscalização das unidades de conservação, se elas estão trabalhando realmente como deveriam, o que mais deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, o ICMBio é um importantíssimo órgão de proteção da biodiversidade. Então, os biomas brasileiros e as espécies ameaçadas. Como nós sabemos, vocês já devem saber também, né, que temos muitas espécies que estão sendo ameaçadas de extinção. Espécies endêmicas, ou seja, espécies que só tem aqui no nosso país e que estão sendo ameaçadas de extinção pela perda do seu habitat ou pela interferência humana no seu habitat. Porque, por exemplo, na extração do látex, tem vários organismos que dependem daquela árvore para sobreviver. Tem fungos que dependem daquela árvore para viver, tem pássaros que dependem daquela árvore para sobreviver, né? E a questão também da fotossíntese, que é importante e tudo mais. Então, quando acaba uma determinada espécie, não é só aquela espécie que acaba, não é só a árvore que vai acabar, vai deixar de existir, mas sim todos os organismos que dependem também, que se relacionam com ela, acabam sendo prejudicados também. Então, a falta de preservação desses ambientes acabam, consequentemente, acarretando na extinção de outras espécies também. Então, aqui, como vocês podem ver, esse gráfico ele demonstra que o nosso país, diferenciando os biomas, né, nós temos a Caatinga aqui em amarelo mais claro, o Cerrado aqui em laranja, o Pantanal em marrom, a Amazônia, a Mata Atlântica, que é todo o litoral, os Pampas gaúchos, né, que fica mais no Rio Grande do Sul, e nos países aqui que fazem território com o nosso país. E ele representa, então, as espécies ameaçadas em vermelho e em rosa as espécies endêmicas ameaçadas. Espécies ameaçadas são espécies que não tem só no nosso país, tem em outros lugares do mundo que estão ameaçadas de extinção por consequência da perda do seu território, a falta de preservação do seu território. E em rosa, as espécies que apenas tem no Brasil, só são encontradas no Brasil. Então, a gente percebe que na região amazônica, como a gente viu antes, as unidades de conservação, elas não conseguem fiscalizar todo o território desse bioma. Não tem unidade de conservação suficiente para isso. E isso, consequentemente, então, faz com que essa região tenha maior número de espécies ameaçadas de extinção. Então, 122 espécies endêmicas que só existem desse bioma estão ameaçadas de extinção e 183 que não são endêmicas, mas que também estão ameaçadas de extinção. E nisso, em todos os biomas, tem uma certa quantidade, uma quantidade alta de espécies que estão ameaçadas, tá? Por causa dessa falta de conservação do território.
E também o ambiente marinho, né? Lembrar que o ambiente marinho, as espécies marinhas também fazem parte dos biomas. Então, tem muitas espécies marinhas que também estão sendo ameaçadas por falta de proteção do seu território. Então, qual é a função das unidades de conservação, a importância das unidades de conservação? Elas têm 3 principais, tá? Entre muitas outras, mas as 3 principais promover a conservação daquele território, aliada às práticas sustentáveis, ou seja, a gente precisa utilizar os recursos? Precisa, o ser humano precisa utilizar os recursos naturais para sua atividade. Então, as unidades de conservação, elas têm essa ciência, né, desse fato. Então, elas têm que preservar aquele território, mas também garantir que as práticas de exploração sejam sustentáveis, sejam de uma forma sustentável, que não afete ilimitadamente aquele ambiente. Também a de preservação, que relaciona essa proteção integral dos recursos naturais, a água, o solo, os seres vivos que vivem ali. E a restauração também, recuperação de ecossistemas degradados. Então, as unidades de conservação, elas também têm essa obrigação de restaurar aquele território que já foi degradado por muito tempo. Então, as unidades de conservação, ela tem uma importância gigantesca quando a gente fala em biodiversidade, certo? Então, concluindo, o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Então, o que isso quer dizer? Que todas as espécies de animais, vegetais, de fungos, isso as espécies que se conhece, que o ser humano conhece. Isso sem contar as espécies que o ser humano nem faz ideia que existem. Tá? Porque tem muitas espécies que o ser humano nem tem ideia ainda que existem, mas isso, só porque o ser humano não conhece não quer dizer que não exista. E com certeza tem muitas espécies ainda que só existem aqui que a gente nem sabe ainda, tá? Então, a maior biodiversidade do planeta, nenhum outro país, nenhuma outra região do planeta tem tanta biodiversidade quanto aqui, tá? E isso se dá também devido aos 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território, ou seja, quase metade da América do Sul é o nosso país, a nossa biodiversidade. Então, tem que ter muita unidade de conservação para garantir a preservação de tudo isso, né? Mas as que já existem já não são respeitadas, já não recebem o devido apoio do governo quanto deveria, né? E as pessoas, as populações que têm interesse nisso acabam se aproveitando dessas brechas. Tem 3 milhões de quilômetros e meio de costa marinha, ou seja, o território marinho, a biodiversidade marinha que o nosso país tem também é gigantesca e tem poucas unidades de conservação trabalhando na preservação disso, pouco apoio. 20% do número total de espécies descritas no planeta estão no nosso país. Então, é muita coisa. Olha quantos países existem, quantos territórios existem, e 20% disso estão aqui. Isso as descritas, ou seja, que se conhece, fora as espécies que não se conhecem, que ainda tem muitas. Tá? Espécies endêmicas, tem muitas espécies que só existem no nosso país e que têm interesse no mundo inteiro, como, por exemplo, o abacaxi, a mandioca, o amendoim, o caju, a castanha de caju. Tem várias espécies que só existem no nosso país, mas que o mundo inteiro se beneficia. Então, é responsabilidade também do mundo todo dessa preservação do nosso país. Mais de 200 povos indígenas, quilombolas, caiçaras e seringueiros vivem nessas regiões, desses biomas, e é extremamente importante na questão cultural, a questão tradicional dessas populações, a preservação também dessas populações é importantíssimo para a nossa história e para a dignidade desse povo, né, que estavam aqui antes de qualquer outra pessoa chegar nesse território e começar a utilizar os recursos naturais dele. 31% das exportações vem dos nossos biomas brasileiros, como, por exemplo, o café, a soja e a laranja, que tem interesse no mundo inteiro, e elas vêm daqui, do nosso país, dos nossos biomas. Também
A biodiversidade, os recursos naturais que estão nesses biomas brasileiros são responsáveis pela matriz energética do nosso país, como, por exemplo, a biomassa, que vem do uso do etanol, da cana-de-açúcar. Então, a produção de cana-de-açúcar, que só tem no nosso país também, que produz o etanol, que é utilizado para diversas coisas, inclusive combustíveis. O carvão, que também é um recurso natural do nosso bioma, que é utilizado como matriz energética para gerar energia. E as plantas medicinais também, muitos medicamentos utilizados no nosso país e fora do nosso país utilizam princípios ativos de plantas medicinais endêmicas da nossa região, dos nossos biomas. Então, muitos medicamentos são produzidos a partir de plantas que têm esse interesse endêmicas dos nossos biomas. Então, a importância de proteção desses recursos naturais é extremamente importante. Com isso, então, eu quero que vocês se aprofundem nesse assunto de unidade de conservação. Com isso, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre as unidades de conservação que existem no nosso país. Como vocês viram, não tem muitas, né, infelizmente, mas as que existem, as mais importantes de cada bioma, eu quero que vocês pesquisem. Eu quero que vocês pesquisem qual é o plano de manejo que essas unidades de conservação utilizam, tá? Qual é a atual situação dessas unidades de conservação, tá? Eu quero que vocês pesquisem de 2 unidades de conservação, tá? Vocês vão encontrar algumas no livro de vocês, tem já, e vocês podem pesquisar na internet também. Eu quero que vocês pesquisem 2 unidades de conservação. E eu quero que vocês me tragam as informações que eu estou pedindo dessas 2 unidades de conservação, certo? Então, o plano de manejo que elas usam, ou seja, quais são os aspectos físicos, quais são os aspectos biológicos, quais são os aspectos sociais que essa unidade de conservação utiliza para preservar esse ambiente, tá? Qual é a atual situação dessas unidades de conservação? Ou seja, elas funcionam, elas não funcionam? Quais são as últimas notícias sobre ela? Tá? Eu quero que vocês pesquisem e tragam isso por escrito para mim. Quais são os recursos naturais dessas unidades de conservação? Ou seja, o que tem de importante, de interesse para a sociedade nesse ambiente, nesse território que essa unidade de conservação cuida? E o que foi o Acordo de Paris? Então, a gente falou ali que não é uma responsabilidade apenas do Brasil a conservação desses ambientes. Então, eu quero que vocês pesquisem o que foi o Acordo de Paris e o que isso tem a ver com tudo isso que a gente acabou de ver, beleza? Vocês podem fazer isso, vocês vão fazer isso num arquivo Word, tá? Pode conter imagens, pode conter gráficos, pode ter tabelas, tá? Mas que não ultrapasse 5 páginas, tá bom? Então, fonte 12, Arial 12, tá? Aquele padrão de sempre de toda pesquisa que vocês fazem, que eu peço para vocês, tá bom? Se tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês podem mandar clipe perguntando e podem mandar também um e-mail. Eu vou mandar uma atividade descrevendo essa pesquisa para vocês pelo plural e com essas informações também, tá bom? Mas qualquer dúvida podem me chamar. Essa pesquisa deve ser entregue até o dia 30 de junho, então vocês têm mais de um mês aí para realizar essa pesquisa. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem, podem me contatar, certo? Eu quero que vocês pesquisem realmente, tá, gente? Não é para copiar e colar, não é para ser uma coisa simples também, de 2 linhas, tá? Eu quero que vocês realmente entendam a importância dessas unidades de conservação, como é a realidade dessas unidades de conservação, tá bom? Tem bastante informação na internet, se caso não acharem, podem me contatar, que eu passo alguns sites para vocês, tá bom? E é isso, eu espero então que vocês se empenhem para fazer, porque é um trabalho que também é uma forma de avaliar o conhecimento de vocês, o conhecimento adquirido
sobre isso. Esse trabalho envolve também a questão não só da unidade de conservação, mas também a questão da biodiversidade e também a questão evolutiva, né? A questão do impacto do ser humano nesses ambientes. Principalmente foquem nisso, o impacto da atividade humana nesses ambientes. Fica a dica, beleza? É isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês me contatem. Bom trabalho, boa semana e tchau, tchau.